Graças a paz. Amém. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso? É o que preciso. Pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Juntos! Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Amém.
canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Estão de mim distantes, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas olhando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leão tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amar por amor de mim, teu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, meu alado, vier dos céus, povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nosso amado Deus, nos diz a tua palavra, grande é o Senhor, grande em seus feitos, grande em misericórdia,
que com grande amor nos redimiu, nos santificou, nos alcançou com a sua bendita graça. E aqui estamos, ó Deus, na tua santa presença, para esse momento de adoração, em dizer que o Senhor é Deus, não há outro Deus além do Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o autor da vida. Tudo quanto existe neste planeta, fora dele, tudo é obra das Tuas mãos, da Tua poderosa palavra. E cremos de todo o nosso coração na presença do Senhor, a presença do Senhor, através do Espírito Santo, nesse lugar. E oramos para que o Senhor receba todas as partes desse culto. Ó Deus, tudo que nós fizermos seja para o louvor, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Amém. E oramos então, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Colossenses, a partir do verso 9 até o verso 23. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora todos, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. E a igreja diz: amém. Podeis sentar, irmãos. Vamos agora ao momento de adoração através dos louvores. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui, presente aqui, presente aqui. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Cristo devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Quero ver a igreja, tá? Agora.
Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode bater palma, meus irmãos. É para o Senhor. Pode aplaudir o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai Fazer, eu vou adorar. simplesmente adorar? Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o
Pode ser mais forte. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. A Ele a glória, a Ele a honra e o Louvor mais forte. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Glória a Deus, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Para o momento de oração, um culto das crianças, as professoras. Senhor, nosso Deus e Pai, toma em tuas mãos, nesse momento, essas crianças, as professoras, para que seja uma noite de aprendizado. Pai, que essas crianças, elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, que aqui nós possamos ver, Pai, futuros missionários, missionárias, homens e mulheres do Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração. Abençoa também as professoras, que de uma forma carinhosa, ó Deus, de uma maneira tão responsável, têm em seus corações o ministério de cuidar, de zelar, de orar e de ensinar essas crianças. Recompensa conforme a graça do Senhor suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Edilson, com a palavra, que Deus abençoe o momento da ministração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje de manhã tivemos um momento de reflexão da palavra muito bom, muito abençoado. Semana passada estudamos 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Hoje de manhã demos continuidade. Paramos no versículo 9 e na próxima semana terminaremos o capítulo e possivelmente vamos entrar no capítulo 2. Talvez a gente não consiga concluir o capítulo 2 na próxima semana, mas temos sido bem abençoados pelo pastoreio do apóstolo Pedro, para os irmãos ali na Capadócia. E aquelas palavras têm sido abençoadoras para os nossos corações também. Hoje de manhã, enquanto eu falava, eu acho que Deus falou mais comigo do que com vocês, eu tenho quase certeza. Não é porque eu sou especial, não, é porque eu estava ouvindo, então estava me quebrando primeiro por dentro, sabe? E geralmente é assim, a gente pensa que está falando para a igreja, mas a verdade é Deus falando primeiro com a gente, né? Eu peço ao Senhor que Ele também faça o mesmo hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 139. Nós vamos estudar hoje todo esse Salmo. São 24 versículos apenas. Eu vou procurar também não ser prolixo, como a gente fez semana passada. Nós estudamos na semana passada à noite 1 Samuel capítulo 13. Vimos ali o Senhor nos ensinando sobre a disciplina, e na verdade Deus ele disciplina a quem Ele ama. Tivemos algumas lições preciosíssimas
Semana passada, o Senhor disciplinou Saul. E no próprio texto, como nós vimos, ele escolheu um homem segundo o coração de Deus para ser o sucessor de Saul, que foi Davi. Salmo 139 é um salmo já escrito por Davi, ele na condição de rei. É um salmo lindo, irmãos, é uma poesia em forma de canção. E nós vamos passear por esse salmo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se sentiu pequenininho, sabe? Pequeno, às vezes um pouco insignificante comparado com a grandiosidade de alguém, de alguma pessoa. Eu lembro que uma vez lá em João Pessoa, na festa da colheita, é quase um São João com Cristo, como acontece aqui, mas lá a gente chama de festa da colheita. A gente estava organizando lá, colocando bandeiras, arrumando. E aí, eu sou alto, eu tenho 1,86, e eu precisava colocar a bandeira num lugar alto lá, e eu não tinha escada na hora, e fiquei procurando de um lado para o outro, e daqui a pouco chega Ramon do meu lado. Ramon tem mais de 2 metros de altura, ele olhou para mim assim, de cima para baixo, começou a rir da minha cara, e começou a colocar as bandeiras e mexendo comigo. Eu falei, tá bom, mexe. Você já se sentiu pequenininho em algum momento? É ruim, né? Às vezes. Davi, ele está se sentindo extremamente pequeno aqui, diante da grandeza desse Deus que ele contempla. Só que, diferente de mim, ele não fica triste por perceber como ele é pequenininho diante de um Deus tão grande, imenso. E aqui, dentro dessa poesia maravilhosa em forma de canção, ele mostra para nós algo maravilhoso, que são os atributos de Deus. Nós vamos aqui estudar nesse salmo os atributos de Deus em forma de poesia sendo entregue como uma canção. Ele já era rei de Israel quando escreve esse salmo, e ele entrega, se você olhar na sua Bíblia, na minha aqui a versão em NVI, e no título dela está para o mestre de música, ou seja, ele escreveu essa poesia, escreveu essa canção e entregou para o mestre de música compartilhar essa canção em Israel. Então, todo mundo nos vilarejos adorava o Senhor com essa canção. E aqui nós vamos perceber, assim, irmãos, a profundidade da beleza que existe por trás dessa poesia de Davi. Nós sabemos que ele era um pastor de ovelhas, extremamente zeloso, cuidadoso, ele era um poeta sensível, um músico erudito, foi um general de guerra valente, se tornou rei de Israel, e em meio a tudo aquilo que ele exerceu com excelência, nós percebemos a mão do Senhor direcionando ele. E aqui, quando ele escreve essa poesia, ele está justamente admirando a glória do Senhor, se deleitando com a beleza do Senhor, percebendo como ele é pequenininho, e mesmo assim isso não entristece o coração dele. Como ele é um poeta, como eu já falei 30 vezes aqui, só nesse curtinho tempo, ele vai usar elementos que são comuns para o contexto dele. Então, nós vamos observar justamente o que ele quer mostrar para nós. Se ele fosse um nordestino arretado, agora eu puxo o sotaque, ele ia usar possivelmente uma literatura de cordel para escrever essa poesia, fazer um repente bonito, com a métrica nordestina, que o sertanejo compreende perfeitamente, e as pessoas compreenderiam a beleza que está por trás das suas palavras, do seu coração, dessa inspiração que vem do alto. E aqui ele não faz diferente, ele utiliza elementos do seu contexto. E nós vamos observar isso. Amém? Então vamos lá, vamos passear pelo Salmo 139. E eu queria pedir, por gentileza, se alguém podia trazer um pouquinho de água para mim. Hoje eu esqueci minha garrafa. Eu ando com garrafa para cima e para baixo, porque eu bebo muita água. Hoje eu esqueci minha garrafa. Se alguém puder trazer, eu agradeço. Irmãos, nós vamos observar aqui Deus revelando os seus perfeitos atributos aos nossos falhos corações.
os nossos pequenos corações. E como é que Davi ele vai fazer isso aqui? Observe comigo que, lendo esses 24 versículos aqui, nós vamos perceber que eles foram organizados, metricamente colocados em 4 sessões, de 6 em 6 versículos. Obrigado, Mateus. Em todas essas divisões, nós perceberemos aqui que Deus vai revelar o significado dos seus atributos aos nossos corações. O primeiro atributo que Davi começa a desenhar na sua poesia em forma de canção é a onisciência de Deus. Porque Deus revela os seus perfeitos atributos aos nossos falhos corações, ele começa mostrando para nós, através dessa poesia, a maravilhosa onisciência de Deus. Olha como é que ele inicia o versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vamos fazer uma oração rapidinho, irmãos? Pai, mais uma vez queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, por graça, misericórdia, que o teu favor venha sobre mim e que tu venha falar aos nossos corações nesse momento. No nome de Jesus, amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Preste atenção, irmãos, o verbo sondar aqui, no hebraico, ele tinha uma implicação literalmente intensa, profunda. Na Israel antiga, era comum esse verbo sondar ser utilizado nas minas. As pessoas cavando nas minas, trabalhando nas minas, utilizavam esse verbo comumente sondar para expressar justamente o seu ato de trabalho. Ou seja, eles estão cavando regiões profundas das minas para descobrir aquilo que está oculto e ninguém tem a dimensão que existe lá nas profundezas. Davi se apropria dessa linguagem para iniciar o salmo dizendo justamente isso, que o Senhor é o único capaz de ir nas áreas mais profundas do meu e do seu coração para revelar aquilo que está escondido. É muito interessante isso. O homem, ele pode conseguir a Lua, nós sabemos que ele foi. Nós sabemos que hoje existe tecnologia para robôs visitar outros planetas. Mas o homem não tem a capacidade, não foi desenvolvido tecnologia para penetrar o mais profundo do nosso ser, porque somente Deus é aquele capaz de nos conhecer profundamente e plenamente. Então Davi ele começa justamente dessa forma, demonstrando quão profundo Deus penetra, vai dentro de nós e revela aquilo que ninguém mais pode revelar. E aí ele continua no verso 2: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Irmãos, a ciência moderna, ela avalia que nós temos aproximadamente 10.000 pensamentos dos mais variados possíveis todos os dias. É pensamento demais, Edilson. É muito. Mas, contudo, irmãos, todos os nossos pensamentos, aqueles mimados, acariciados, desejados, elaborados, todos eles, milimetricamente, o Senhor conhece profundamente. E aí agora preste atenção no versículo 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Irmãos, todos nós a gente trabalha, a gente descansa, a gente entende perfeitamente o que é isso. Mas o verbo aqui, saber, sabes, não está querendo dizer isso. Na verdade, a ideia aqui do verbo saber no hebraico, no original, está querendo dizer peneirar. Ou seja, o que Davi está querendo dizer aqui? Que Deus, ele, na sua soberana onisciência, ele vai peneirando, ele vai selecionando todos os dias das nossas vidas. Por isso que Davi, ele termina o verso afirmando que todos os seus caminhos, Deus, todos os seus caminhos são bem conhecidos por Deus. Ele não fica triste por isso, pelo contrário.
E aí no versículo 4, né, Davi revela o conhecimento de Deus que ultrapassa todo o entendimento dos homens. Ele escreve assim, ó, observe: antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Irmãos, quando nós falamos uma palavra, existem muitas outras que já estão engatilhadas. É por isso que a gente não gagueja. Enquanto eu estou falando aqui, já tem muitas outras, porque o meu raciocínio está processando e aí eu não gaguejo. Nós estamos aqui percebendo como é profundo esse versículo. E aí, por vezes, né, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo, inúmeras vezes. Eu paro para orar, eu tento orar, não sai nada da minha boca. A minha cabeça está a 200 por hora. E quem disse que eu consigo orar? Quem disse que eu consigo verbalizar? Quem disse que sai alguma coisa da minha boca? Não sai nada. E eu estou diante do Senhor, parece que o teto está de vidro, a parede é de bronze, nada, está tudo dando errado e minha cabeça não para. Eu falo, meu Deus do céu. E aqui nós observamos o salmista dizendo: antes que a palavra me chegue à boca, Senhor, tu sabe como está o meu coração. Você acha que Deus não está vendo você, irmãos? Será que Deus ele não está vendo nós em momentos como esse? Ele está. Antes que nós falemos alguma coisa, Ele sabe como está o nosso coração e o que habita profundamente dentro dele. E por vezes nós vamos só chorar. Tem horas que a gente não consegue falar nada, mas Deus entende o que está acontecendo. Por vezes eu só falo: Senhor, me socorre, porque eu não sei o que fazer. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo nem orar. Mas Ele sabe como está profundamente o meu interior e o seu, o que habita nas regiões mais profundas. Sentimentos que não podem ser expressos são sempre orações que não podem ser recusadas. E essas palavras não foram minhas, foram palavras do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Irmãos, o Senhor, Ele ouve as nossas orações, até mesmo quando a gente não abre nem a boca, mas estamos diante dEle em espírito de oração, porque às vezes a vergonha, ou por conta de algum pecado que cometemos, ou por qualquer outro motivo, não conseguimos verbalizar, mas Ele conhece, Ele vê, e Ele está trabalhando profundamente dentro de mim e de você também. E aqui ele continua, né? Ele está maravilhado com a capacidade de Deus saber tudo ao seu respeito. Olha como é que ele fala no versículo 5. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Irmãos, ser cercado aqui, esse verbo cercar, era também utilizado na Israel antiga como uma linguagem muito comum em estratégia de guerra. Ou seja, quando uma nação ia em guerra contra outra nação, o rei que recebia o inimigo, ele fechava toda a fortaleza pelo lado de dentro, colocando cadeados, trancando e estando com as chaves sob o seu poder. Sabe para quê? Para que ninguém do lado de dentro, na hora do desespero, saísse correndo, abrisse as portas, colocasse a carroça na frente dos bois, tomasse uma atitude precipitada e, de repente, viesse a sofrer as consequências. Então, na hora do desespero, tudo estava trancado pelo lado de dentro. Sabe por quê? Para que as pessoas não viessem a se precipitar, porque ele sabia que isso podia acontecer. Davi utiliza essa mesma linguagem, nesse versículo 5, para demonstrar que muitas vezes, na hora da adversidade, Deus ele vai fechar todas as saídas de emergência da minha vida e da sua vida, justamente para que a gente entenda que o aparente problema que nós estamos vivendo, na verdade, é um melhor para nós. Deus ele está trancando as portas pelo lado de dentro para que eu e você não venhamos trocar as mãos pelos pés e cometermos atrocidades e, de repente, depois a gente possa vir a se arrepender. Sabe o que é isso, irmãos? O cuidado de Deus, mesmo sem a gente perceber. Às vezes nós não entendemos porque algumas coisas não vão para frente, porque algumas coisas não estão avançando, e na verdade muitas vezes Deus ele está fazendo, sabe o quê? Nos dando livramento de morte, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso emprego, guardando o casamento, livrando de ciladas, de tentações, nos trancando pelo lado de dentro.
Aparentemente pode ser ruim, mas na verdade é o melhor de Deus para o momento que nós estamos vivendo. E Davi, ele percebe isso, né? Podemos até reclamar, irmãos. As portas, elas estão trancadas pelo lado de dentro e pelo fato de não termos a chave nas mãos. Às vezes a gente vai reclamar, justamente porque a gente não tem um controle da situação, né? Contudo, Deus, na sua soberana onisciência, Ele está nos cercando. Na sua soberana onisciência, Ele está cuidando de nós. E Davi, ele não fica triste porque está sendo cercado por Deus, por estar sendo muitas vezes impedido por Deus. Pelo contrário, ele não está triste. Ele está feliz, olha só. É a resposta dele agora no versículo 6, olha como ele responde. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Davi, ele está, irmãos, aqui justamente percebendo que a sua mente é pequenininha, a sua capacidade de dimensionar as coisas é limitada, incapaz de esgotar o conhecimento de Deus, que é extremamente grande, e ele fica feliz. Ele está feliz por saber que Deus conhece ele profundamente. E aí eu faço agora uma pergunta para nós, aquela pergunta retórica, né? Será que de fato, irmãos, nós percebemos o quão Deus nos conhece profundamente? Será que de fato você percebe o valor que você tem para Deus? Será que você consegue perceber a importância que você tem para Ele, a importância que nós temos para Ele? Eu preciso me incluir também nisso. Se eu pegar uma nota de R$100 e oferecer para você, você vai querer? Acho que vai. Por quê? É uma nota de R$100, não é verdade? Se bem que hoje em dia, dinheiro está um negócio difícil, né? Dinheiro agora é, bom, quando a gente olha e lembra, é aquele objeto que foi utilizado pelos incas, pelos maias, né? Pelos nossos antepassados, está em extinção. É difícil ter dinheiro na minha mão. O meu banco agora é até digital, nem banco físico eu tenho mais. Mas brincadeiras à parte, irmão, se eu pegar uma nota de R$200, vamos falar de 200, que é mais difícil ainda de encontrar, e oferecer para você, você vai querer? Claro que vai. Por quê? Porque ela tem valor. Mas se eu pisar essa nota, amassar ela, sujar ela no chão e te oferecer, você vai querer? Eu acredito que sim, eu iria querer. Por quê? Porque ela não perde o valor. Da mesma forma sou eu e você diante do Senhor, diante desse Deus onisciente que conhece a gente profundamente. Por vezes eu e você estamos pisados, amassados no fundo do poço, na lama, jogado às traças, e mesmo assim Deus vai continuar nos querendo. Por quê? Porque nós temos valor para Ele. Nós temos valor para o Senhor. E aí você pode até dizer, Ed, se Deus ele é onisciente e nos conhece profundamente, por que Ele vai me querer sujo? Eu não tenho nada para oferecer para Ele. É aí que está, irmãos. Esse é o ponto. Não é o que você tem para oferecer para Ele, é o que Ele ofereceu para nós. Não é o que nós fazemos para Ele, é justamente o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Antes de nós amarmos o Senhor, Ele nos amou primeiro. Antes de desejarmos o Senhor, foi Ele que veio ao nosso encontro e nos resgatou do lamaçal, do fundo do poço, e continua trabalhando na minha vida e na sua vida. É justamente porque Deus ele é onisciente, que nos conhece profundamente. Deus nos conhece profundamente. Por isso que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. É um versículo, irmãos, muito profundo, que fala justamente da onisciência de Deus. Que Jesus Cristo foi conhecido e revelado antes da fundação do mundo. Ou seja, o que está querendo dizer esse versículo? Que Deus, nos seus propósitos eternos, na sua soberana onisciência, Ele sabia que um dia o mundo iria vir a existir,
E ele sabia também que o homem iria pecar, que o homem não teria condições de pagar pelos seus pecados, e antes do mundo vir a existir, nos propósitos eternos de Deus, Jesus Cristo já estava designado a morrer na cruz do Calvário, porque ele sabia que os pecadores não conseguiriam se salvar. E por amor, graça e misericórdia, nessa onisciência de Deus, por saber todas as coisas, ele já tinha designado Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. O que é isso, irmãos? É a onisciência de Deus que transcende a nossa compreensão, que é muito limitada, esgotada, pequena. Jesus Cristo, Ele trabalha na minha vida e na sua vida de maneira profunda. Enquanto nós achamos que o Senhor está trabalhando porque nós compartilhamos algo com Ele, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que eu e você estamos passando, como falamos no versículo 4. A sua onisciência tem sido evidenciada. Na sua onisciência, Ele tem trabalhado nos nossos corações. E porque Deus nos conhece profundamente, como que nós respondemos a Ele? Nós devemos adorá-lo. Porque Deus nos conhece profundamente, nós devemos engrandecer o seu nome. É por isso que Davi, ele encerra essa primeira divisão adorando ao Senhor. Ele ensina isso para nós. Ele faz o quê? Ele escreve dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Davi reconhece o profundo conhecimento de Deus e percebe que não vai conseguir esgotar esse conhecimento nunca. Por isso ele adora. Por isso ele se alegra, por isso ele está maravilhado diante desse Deus que é extremamente grande. Por isso que eu e você, irmãos, devemos adorar o Senhor. Por isso que eu e você devemos contemplar essa soberana onisciência dEle e falar: Senhor, eu sou tão pequenininho, eu não sei de nada, eu acho que eu sei alguma coisa, mas na verdade eu não sei nada. Tu sabe de todas as coisas, Tu sabe o que vai acontecer amanhã, Tu tem o controle da minha vida, Tu tem o controle da nossa história. Senhor, me faz olhar para a Tua soberana onisciência e adorar esse atributo que pertence única e exclusivamente a Ti. Mateus capítulo 10, versículo 30 diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, irmãos, pelo Senhor. Nada passa desapercebido por Ele. Ele conhece profundamente eu e você. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o seu nome, vamos pular, vibrar na presença do Senhor. Eu estava vibrando hoje à tarde porque o Flamengo não perdeu para o Palmeiras, empatou em 0-0. Eu tenho que vibrar mais ainda na presença do Senhor, porque quase o Flamengo perdia. Na hora que o goleiro agarrou, eu dei um pulo, que foi no final do jogo já. Eu falei: pronto, perdemos. Aí quando vi que era impedimento, eu falei: tá, meu amigo, agora foi bom. Irmão, se eu faço isso assistindo um jogo, eu tenho que fazer 10 vezes mais na presença do Senhor. Eu preciso me alegrar com Deus, eu preciso ter prazer e satisfação dEle. Isso é mais importante, infinitamente mais importante. E porque Deus, Ele revela os seus perfeitos atributos aos nossos falhos corações, nós vamos aprender agora, nessa segunda parte, que Ele é onipresente. Deus está comigo e com você, nunca estamos sozinhos. E Davi continua a sua poesia, em forma de canção. A partir dos versículos 7 ao 12, nós veremos agora a onisciência de Deus. Olha como ele começa, né? Ele tem certeza que Deus não desampara ele. Certa vez, ele tinha a sua vida estabilizada, ele tinha a sua vida estabilizada, o reino de Israel estava, por assim dizer, estabilizado, controlado, fazendo tudo o que o Senhor aprovava, e de repente seu filho, dá um puxão de orelha naquele camarada, chamado Absalão, faz um golpe de Estado e toma o governo de seu pai. O que é que Davi faz? Davi foge, ele vai embora, irmãos. Ele nem briga. Ele tinha poder para colocar o filho dele no lugar dele. Ele tinha autoridade para falar: toma jeito, seu cabo, saia daqui. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele foge, vai embora.
vai para o deserto. Por quê? Porque da mesma forma que ele entendeu, quando foi ungido, ainda na casa de seu pai, que o Senhor tinha separado para ele ser rei de Israel, quando ele teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou, porque ele falou, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Se um dia Deus me quiser como rei de Israel, que ele me coloque lá. Agora isso está acontecendo, ele vai embora e a sua compreensão é justamente essa. Se Deus ele quiser que eu retorne para governar Israel, que ele me traga de volta, e ele vai embora. Ele não quer briga, ele não quer tumulto. E ele percebe, dentro desse contexto, deixando os seus amigos para trás, o reinado para trás, agora ele vai peregrinando pelo deserto. Ele caminha e na sua peregrinação muitas poesias são escritas, muitos salmos maravilhosos são escritos por ele. Ele percebe, em meio à sua solidão, por assim dizer, que Deus nunca o desamparou. Quando Saul tentou matar ele, ele ficou de um lado para o outro. Ele percebeu que Deus estava com ele. E aqui, ele como rei novamente, ele percebe que Deus permanece com ele. Independente de estar no deserto, vivendo uma solidão, ou de repente num momento de palácio ao redor de muitas pessoas, independente do contexto, com muitas pessoas ou com quase ninguém, ele entende que profundamente Deus está presente e está cuidando dele. E assim, ele mostra para nós, que Deus não nos desampara, e aí ele começa fazendo as suas declarações em forma de pergunta. Ele agora faz perguntas a partir do versículo 7. Olha o que ele diz, observando a onipresença de Deus. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Davi está fazendo aqui, irmãos, ou melhor dizendo, ele está dizendo que ele não tem como se esconder de Deus. Porque o Senhor está presente em toda parte e definitivamente, isso é para mim e para você, fugir de Deus não é a melhor opção para um cristão. Não tem como. A gente tenta se esconder, mas Deus vai atrás. Nós tentamos nos esconder, mas o Senhor não desiste dos seus filhos. Aqui a gente percebe, olhando para a história de Jonas, por exemplo. Jonas tentou fugir de Deus. Foi parar no mais profundo, no coração do oceano do mar Mediterrâneo. E mesmo nas profundezas escuras, o Senhor visitou ele. Não temos como fugir de Deus. E lá no profundo daquele peixe, na mais profunda escuridão do abismo, ele começa a orar ao Senhor, lembrando dos salmos. Sabe por quê, irmãos? A gente pode até tentar fugir. Só que lá na nossa fuga, Deus estará presente. E aqui Davi ele percebe que é impossível, não tem como. Olha como ele diz no versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Essa palavra aqui, sepultura no hebraico, pode ser traduzida por mundo dos mortos, ou até mesmo inferno. Mas o que Davi está querendo dizer aqui? Se eu tiver no céu, Senhor, tu estarás lá presente. E se eu morrer e colocarem o meu corpo no túmulo, mesmo assim você estará lá. Olha a dimensão profunda que Davi está levando a gente a refletir. Deus ele está presente no céu e ele revela a sua presença também até no inferno. Em todos os lugares o Senhor está presente. Naquele grande dia, no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, todo joelho se dobrará diante do Senhor, contemplando a sua glória, o seu poder, a sua majestade, e Ele estará visivelmente presente para todos. O Senhor se faz presente em todos os lugares. E aí agora, Davi nos leva para as asas da alvorada. Olha só. Ele leva a gente, irmãos, das asas da alvorada e depois nos transporta para as extremidades do mar. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo mostrar para nós? Eu vou tentar, irmãos, mostrar de uma maneira técnica.
Tá certo? Vamos acompanhar. Versículo 9, olha o que ele diz. Se eu subir com as asas da alvorada, ou seja, se eu pudesse viajar a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, eu chegaria apenas em 1 segundo na Lua. E mesmo assim, Deus estaria lá presente. Se eu viajasse a velocidade da luz, eu chegaria ao último planeta do sistema solar, e mesmo assim, Deus estaria lá antes que eu chegasse. E aí ele diz na parte B do verso, observe comigo. E se morar na extremidade do mar, ou seja, irmãos, no gigantesco oceano que nos faz parecer insignificantes, o verso 10 diz, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Irmãos, que Deus tremendo é esse? Que Davi está cantando. Lembra que isso é uma canção? Isso aqui é uma canção em adoração. Olha a profundidade dessa canção. Não é aquelas canções que a gente está acostumado a ouvir hoje, não. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou. Irmãos, olha a profundidade dessa canção. É impossível fugir da presença de Deus. Então Davi conclui nos versos 11 e 12. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E já que Davi escreveu essa canção num tom poético, né, irmãos? Eu quero citar para vocês um romancista francês que eu gosto bastante dele, chamado Victor Hugo. Certa vez ele escreveu uma poesia dizendo que o raio de sol, ele saiu percorrendo o universo inteiro. E na sua viagem pelo universo, ele acabou tentando procurar pelas trevas, perdão. Só que por onde ele passava não existia trevas, só existia luz, porque quando ele chegava, a luz desaparecia. Isso não é diferente na minha vida e na sua vida. Uma outra frase de C.S. Lewis, escrita em um dos seus livros, ele fala acerca de Cristo, fazendo uma analogia como o sol. E ele diz assim, eu acredito no cristianismo, assim como eu acredito no sol. Não pelo que o sol é, mas porque através do sol eu posso ver todas as coisas ao meu redor. É justamente isso, irmãos, que acontece comigo e com você. Como assim, Edilson? Eu e você vivíamos em trevas profundas, a gente caminhava no mais profundo abismo, até que certo dia Cristo veio ao nosso encontro, nos arrancou das trevas eternas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Foi isso que o Senhor fez comigo e com você. A noite escura dos nossos corações se transformou em um dia profundo de raio de sol. Cristo é aquele que ilumina os nossos dias, que tem irradiado todas as nossas manhãs. Cristo é a luz do mundo, é a luz que nos direciona, Ele que clareia o nosso caminho e nos tira de caminhos tenebrosos, escuros, sanguinários, malignos, cheios de trevas, nos colocando na sua direção clara, com uma visibilidade transparente, para que a gente entenda que o seu caminho é reto, perfeito, cheio de glória, de luz que nos ilumina e nos direciona. Davi percebeu quão próximo Deus estava dele. E a propósito, mais uma vez, uma pergunta retórica eu faço. Será que nós percebemos o quão perto Deus está de nós? Você percebe o quão perto Deus está de você enquanto você está caminhando no seu dia a dia? Eu não sei, se você percebe.
Mas eu te digo que somente uma coisa pode nos afastar de Deus, irmãos. Isso se chama pecado. Somente o pecado pode nos distanciar do Senhor. E será que possivelmente nós estamos vivendo em pecado? Será que nós possivelmente podemos estar vivendo caminhos que nos afastam do Senhor? Será que o pecado tem nos distanciado de Deus, irmãos, e por isso nós não estamos percebendo a sua doce presença nas nossas vidas? Cada vez mais parece que o Senhor está distante de nós. Isso pode ser por causa do pecado. Essa pergunta me traz à memória a história do apóstolo Pedro. No Evangelho de João, final do Evangelho de João, no final de Mateus, ele nega o Senhor e ele vai embora, sai de cena. O pecado envergonha o seu coração, o galo cantou, ele negou 3 vezes, os olhares dele se cruzam, ele lembra que Jesus tinha dito para ele, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quando isso acontece, a vergonha vem sobre o seu coração, ele se entristece e vai embora, desaparece. O Senhor morre e ressuscita. Marcos 16, versículo 7, o anjo do Senhor está ali na tumba, ele olha para Maria, Marta, Salomé e fala, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? O Senhor ressuscitou. Avise aos discípulos que o Senhor quer ter um encontro com eles, mas avise também a Pedro. E por que ele fala? Pedro não era um dos discípulos, irmãos, mas ele não estava com os demais discípulos. Por quê? Porque o pecado gerou vergonha no seu coração e ele desapareceu. Só que mesmo assim, o Senhor não desiste dos seus filhos. Final do Evangelho de João, o Senhor vai ao encontro de Pedro para restaurá-lo. O Senhor não desiste de mim, irmãos. O Senhor não desiste de você. Ele tem trabalhado nos nossos corações. O Deus Emanuel, o Deus conosco, não desiste dos seus filhos. O Deus onipresente, esse atributo da onipresença de Deus que Davi está escrevendo aqui, se mostra claro, evidente na minha vida e na sua vida. Mesmo quando a gente quer chutar o pau da barraca e quer ir embora, Deus, ele permanece presente porque ele é fiel à sua própria palavra e ao que ele fez na minha vida e na sua vida. Independente de nós, ele, por graça, misericórdia e amor, opera em nós. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, né? Acha que Deus abandonou você. É possível, não sei. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso não é verdade. Deus, ele não abandonou você. As nossas falhas, elas levam a gente, né, a pensar desse jeito muitas vezes, porque está tudo dando errado. Fala, Senhor, eu estou fazendo tanta coisa errada que eu acho que cada vez mais o Senhor virou as costas para mim. Isso não é verdade, irmão. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele deseja trabalhar no meu e no seu coração, corrigir o que precisa, tratar o que precisa ser tratado. Davi, ele está maravilhado com esse Deus Emanuel, que não nos abandona. E agora, chegando na terceira parte, nós percebemos aqui que Deus, mais uma vez, revelando seus perfeitos atributos aos nossos falhos corações, Ele revela a sua extraordinária onipotência, dos versículos 13 ao 18. E se nós olharmos aqui, irmãos, nos versículos anteriores, a gente acabou de ver, né, descobrindo que as trevas se tornam luz diante do Senhor, né? Nós aprendemos que o nosso Deus nunca nos desampara. Primeiro, Davi nos levou ao extremo das asas da alvorada e nos levou, né, nos transportou para o mar. Só que agora, saindo das asas da alvorada, dessa analogia do oceano, agora Davi, ele nos leva para o profundo do ser humano. Ele nos leva agora para o dentro do corpo humano e ele mostra para nós o maravilhoso poder de Deus na criação. Davi, ele agora nos leva, irmãos, para o útero de uma mulher. Ele nos leva para um lugar de intimidade. Davi nos leva para um lugar de profunda escuridão também. É nesse lugar que Davi continua a sua canção. Olha só
Que poeta maravilhoso. Ele continua agora construindo os seus argumentos nessa canção dentro desse lugar de intimidade. Observa comigo o versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Definitivamente, irmãos, a gente vê aqui que não somos obra do acaso, né? Não somos nem teoria da evolução. Eu lembro agora de Ariano Suassuna, ele numa entrevista, quando estava vivo, ele falou, olha, o camarada tem que ser muito crente para acreditar que o homem veio do macaco. Tem que ter muita fé, porque pensar na teoria da evolução, olhar para o macaco e contemplar a 9ª Sinfonia de Beethoven, eu tenho que ter muita fé para acreditar nessa evolução, porque pensa numa evolução do macaco até a 9ª Sinfonia de Beethoven. Irmãos, nós não somos frutos do acaso. E Davi aqui continua no versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Mais uma vez aqui, a palavra maravilhosa no hebraico, ela quer dizer exclusiva. Ou seja, Deus ele fez cada um de nós de maneira exclusiva. Deus nos criou de maneira única. A forma que Deus utilizou para preparar eu e você é excepcional. A nossa digital é única, ela não pode ser roubada, alterada, adulterada. Além de Deus nos criar com tamanha perfeição, Davi ele faz aqui uma outra declaração profunda, irmãos. Só que dessa vez, ele antecede 3.000 anos de ciência. Olha o que ele diz no versículo 15, perdão. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. A ideia de ossos aqui, irmãos, no hebraico, é uma ideia de constituição. Ou seja, para a nossa compreensão atual, né? Traduzindo em miúdos, de uma maneira clara para a gente entender. Não adianta falar complicado se a mensagem não for entregue de maneira correta para a gente poder aplicar aos nossos corações, não adianta de nada. Trazendo uma compreensão clara para nós aqui, essa ideia aqui é de constituição genética de DNA, ou seja, com outras palavras, nós podemos afirmar que nós temos aproximadamente 60 trilhões de células dentro do nosso corpo, e em cada uma dessas células nós temos o quê? O DNA, onde estão gravados, computadorizados, memorizados, todos os nossos traços genéticos, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, traços, tudo isso está ali profundamente registrado, irmãos. Todas as informações da vida foram detalhadamente criadas com cuidado, com amor, com zelo, com carinho pelo nosso Deus. Não somos frutos do acaso. Percebam aqui a continuação do texto no versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Que Deus maravilhoso que é esse, irmãos? Ele está marcando todos os dias das nossas vidas, escrevendo eles todos antes mesmo de nós existirmos. Ou seja, somente um Deus que nos conhece profundamente é capaz de nos criar com tamanha perfeição. E aí, lendo esses versículos, né, a gente tem a impressão aqui que Davi está nos levando para o topo da beleza. Olha só, parece que na sua poesia, na sua erudição, ele está levando a gente para o topo da beleza, para o suprassumo do que é belo, colocando a gente numa alta posição para observar, contemplar e ficar feliz com essa beleza da criação.
Por isso que ele encerra essa sessão fazendo um apanhado de tudo que ele falou até agora, dizendo assim nos versículos 17 e 18. Olha o que ele diz. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Faz sentido ler, irmãos, aqui sobre grãos de areia, né? Como eu disse antes, ele está utilizando os elementos da sua época, do seu contexto. Davi vivia no deserto, areia, quentura e calor, mormaço, era comum para ele. E olha que interessante, né? Se a gente tentar contar os grãos de areia, colocar um punhado assim na palma da nossa mão, a gente não vai conseguir. São muitos grãos de areia. Se nós tentássemos aqui, a gente passaria 100 milhões de anos e ainda assim não conseguiríamos terminar de contar. Com outras palavras, Davi está dizendo que, Senhor, é impossível contar os pensamentos que tu tem a meu respeito. Eu não tenho dimensão. São muitos os teus planos, os teus desejos, os teus propósitos. O que me chama aqui, o que chama aqui é que ele não fica triste por não ter a capacidade de contar. Ao contrário, mais uma vez, Davi está feliz porque está sendo cuidado pelo Senhor, irmãos. E a propósito, você percebe que Deus tem cuidado de você? Você percebe que mesmo em meio às aflições, o Senhor tem guardado o seu coração? A vida ela é passageira, irmãos, passa muito rápido. Alguns partem mais cedo, outros partem mais tarde. Talvez você possa dizer, Edilson, eu não tenho visto o cuidado do Senhor. Aqui Davi está falando sobre a valorização da vida, mas será que a minha vida é importante mesmo? Tem gente que nasce com saúde, mas eu não nasci com saúde. Eu tenho problemas, posso morrer a qualquer momento. Tem gente que nasce cego, outros nascem tetraplégicos. Como é que eu vou valorizar a vida dessa forma? É muito injusto. Uns nascem bem, outros nascem mal, outros morrem no meio do processo por conta da saúde. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O que Davi está mostrando aqui para nós, sobre a natureza da existência e da adoração ao Senhor em meio à criação do ser humano, ele não está fazendo isso olhando por uma perspectiva humana. Ele não está fazendo isso olhando para uma perspectiva terrena, onde todos nós, um momento, iremos partir. Davi, ele leva a gente ao propósito de nos alegrarmos em Deus, porque Ele nos criou de forma extraordinária, e ter nos criado de forma extraordinária é mais do que se contentar com um corpo físico perfeito. Pelo contrário, Davi está tratando aqui da essência da vida. Ele não está apenas contemplando uma vida física que Deus nos dá, pelo contrário. Ele está aqui maravilhado em Deus com a vida, mas sim a vida eterna, porque essa vida um dia acabará. Mas ele está maravilhado com a vida que Deus nos dá, a vida no Espírito, e é nessa vida que de fato devemos nos alegrar no Senhor. E talvez alguns possam até não enxergar, outros podem até não andar, outros podem ter vivido uma vida inteira numa cama, paraplégicos, mas naquele grande dia, o cego irá enxergar, o paralítico ficará de pé, aquele que não fala terá voz e poderá cantar, adorar, vibrar na presença do Senhor. Davi está maravilhado com a perfeição gloriosa que nos espera na eternidade e nos impulsiona, nos direciona, nos conduz a adorar ao Senhor, vendo o que nos espera, porque Ele é perfeito e na sua perfeição também Ele irá regenerar, restaurará e nos purificará para todo sempre na eternidade.
nós devemos adorar ao Senhor, irmãos, porque a vida perfeita, de fato, nós não teremos aqui. A vida perfeita nós teremos apenas na eternidade. E aí, por fim, eu já estou terminando e eu acho que o tempo já acabou, né, pastor? Última parte, irmãos. Vou tentar ser objetivo. Nós percebemos aqui, no último parágrafo, nos últimos 6 versículos, que porque Deus, Ele é soberano, Ele revela os seus perfeitos atributos aos nossos falhos corações. Davi conclui essa poesia em forma de canção, mostrando o atributo da santidade de Deus. E porque Deus é santo, Ele trabalha nos nossos falhos corações. Dos versículos 19 ao 24. A impressão que temos aqui nessa última sessão é que Davi está com sangue nos olhos, parece que ele está brabo, violento, sanguinário. Só parece, irmãos. Na verdade, ele não está querendo matar ninguém. Ele não está aqui querendo arrancar a cabeça de ninguém. Pelo contrário. O que Davi ele tem aqui, na verdade, é um tremendo descontentamento santo. E percebem como ele inicia o versículo 19. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Por que Davi está querendo ver todos mortos? O verso 20 responde. Porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Agora pensa comigo, irmãos. Você se relacionaria com pessoas que escarnecem o Evangelho? Você andaria com pessoas que zombam o nome do Senhor? Uma vez o rapaz foi contar uma piada de crente, doutora Barbara Burns. Está bem velhinha, senhora, missionária, dedicou a vida inteira no campo missionário aqui no Brasil, ela faz parte da missão Juvep. Ela ouviu aquela piada lá no seminário da Juvep, logo onde? O menino está contando uma piada de crente lá. Piada de crente. Ela olhou, ela falou, qual seria a sua reação se o teu irmão mais velho fosse atropelado por um caminhão na tua frente? Ele parou assim. Você ia ficar dando gargalhada, você ia ficar rindo dele? Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você, e nós estamos aqui rindo do nosso irmão mais velho. Na hora ele parou, baixou a cabeça. Irmãos, qual é a nossa atitude? Como nos comportamos diante das pessoas que se posicionam diferente do que acreditamos? No nosso trabalho, na universidade, nos ambientes de relacionamento. O que Davi está demonstrando aqui é um descontentamento santo. É por isso que ele diz no versículo 21. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Davi não quer, irmãos, justiça própria. Ele não está querendo aqui resolver as coisas com as suas próprias mãos. Pelo contrário. O que Davi está querendo aqui é a justiça de Deus. O que Davi está querendo aqui é que o Senhor tenha a decisão final através da sua mão e não na dele. Ele deixa a decisão nas mãos do Senhor e é por isso que ele deixa claro na parte B do versículo 19. Afastem-se de mim os assassinos. Para Davi, o Deus do céu, ele é santo, e o desejo de Davi é ser santo como Deus é santo. E em meio a essa ira santa de Davi, nós percebemos algo muito especial acontecer, algo maravilhoso. Nas divisões anteriores, a gente percebe, né, que Davi está olhando para o céu, conversa com Deus, só que aqui Davi para de olhar para o céu e ele olha agora para dentro do seu coração e ele se quebranta em Deus. Ele quer, irmãos, nesse momento aqui, ser um homem de Deus a qualquer preço. Ele aqui nesse momento está convidando o Senhor para examiná-lo profundamente, cirurgicamente. Por isso que ele fala no versículo 23, olha comigo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações,
vê se em mim existe algum caminho mau, algum caminho que te ofende, e dirige-me pelo caminho que é eterno. Ao olhar para dentro de si, Davi sabe que muitas coisas não estão agradando ao Senhor. Ele tem consciência disso. Então ele termina a sua canção em tom de oração, irmãos. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, tenha misericórdia de mim e me ajuda a andar nos teus caminhos, porque somente os teus caminhos são eternos. Eu preciso andar nos teus caminhos. Você percebe o trabalhar de Deus na sua vida? Será que percebemos o trabalhar de Deus nos nossos corações? Talvez você possa dizer que não percebe. Alguns podem até não aceitar as adversidades da vida, pode ser, mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus ele trabalha nos nossos corações, irmãos, a sua santidade nos impulsiona a zelar pelo seu precioso nome. A sua santidade nos faz querer desejá-lo, adorá-lo e reverenciá-lo. Davi ele está irado com pessoas que não amam o Senhor, e como um defensor da fé, um defensor do Evangelho, ele se posiciona contra esses homens que odeiam o Senhor. De fato, meus irmãos, quando Deus ele trabalha nos nossos corações, a sua santidade faz a gente zelar pelo seu nome. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, nós não podemos, nesse exato momento, como cristãos, ao redor do mundo, espalhados por toda a terra, ignorar o nome do Senhor. Tem pessoas ao redor do mundo que estão, nesse exato momento, morrendo por amarem o Senhor e não negar o seu nome. E embora esses irmãos estejam perdendo a sua vida nesse momento, suas vidas, eles estão tombando na terra e levantando nos céus. Estão sendo decapitados aqui, mas nos céus recebem a sua coroa e o seu galardão. Na correria da vida, irmãos, as pessoas que convivem conosco, elas sabem da nossa fé em Cristo, elas sabem de fato que a gente é crente. Esses dias eu soube que um camarada que eu conheço é crente e eu não sabia que ele era crente. Já conheço ele já há um tempão. Naquele grande dia, o Senhor vai olhar para algumas pessoas e eles vão falar: Senhor, eu expulsei demônios, eu orei em línguas, profetizei. E o Senhor vai falar: afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de crente, achando que somos crentes. E hipocritamente estamos caminhando na direção do inferno sem percebermos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O meu intuito aqui não é gerar desespero, pavor aos nossos corações. Pelo contrário, que nós possamos olhar para o que Cristo fez por nós e que a gente possa não ter vergonha do nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você percebe o trabalhar de Deus na sua vida? A santidade de Deus, ela tem transformado o meu coração e o seu. Davi aqui, irmãos, ele estava zelando pelo nome do Senhor e ele não queria fazer nada do jeito dele. Ele queria apenas fazer a vontade do Senhor. Por isso que ele fala: vê se em minha conduta algo te ofende, Senhor, e dirige-me pelo caminho eterno. Que Deus possa arrancar de nós, irmãos, o que não presta. Que Deus possa arrancar da minha vida e da sua vida tudo que não agrada a Ele. E possa gerar santidade no meu e no seu coração. E que as palavras de Davi também possam estar nos nossos lábios. E que Deus possa nos dirigir pelos caminhos que de fato são eternos. Hoje nós aprendemos que Deus ele é onisciente e que Ele nos conhece profundamente. E a gente fica alegre com isso. Nós aprendemos também que Deus ele é onipresente e que Ele nunca nos abandona.
Nós glorificamos o Seu nome por contemplar a Sua poderosa onipotência. E por fim, nós nos prostramos diante do Senhor, porque Ele é santo, santo e santo. Que possamos, irmãos, adorar ao Senhor enquanto Ele trabalha nos nossos falhos corações. Que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Sei que ali está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas. 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 Amém, Jesus. Gratidão ao Deus tão poderoso. E a gente, quando para pensar de fato e ouvir uma palavra como essa, né? Uma palavra bíblica, profundamente abalizada, e a gente percebe como Deus nos criou de uma maneira
tão linda, irmãos. Tão linda. Nós somos uma máquina maravilhosa que Deus fez para funcionar para Ele. E estamos agraciados por esse final de semana, e na presença dEle, desde ontem à noite, com as mensagens, e dizer também que somos gratos pelo fato de estarmos aqui. É um momento muito especial para nós. Então vamos aos avisos, né? É isso? Os avisos. Na quarta-feira, nosso culto de oração será daquela forma. E vamos estar aqui esperando os irmãos que forem tocados por Deus para aquele momento maravilhoso. Pela manhã, também, às 6 da manhã, na quinta-feira, estamos aqui orando ao nosso Deus. No sábado, o culto continua, Deus vai estar conosco nesse final de semana 27, e domingo pela manhã, e domingo à noite, para a glória de Deus. Aconselhamento bíblico, atendimento pastoral. Se alguém deseja uma palavra, é só agendar com Mateus. E aqui está o Ministério Saciar, que precisa das nossas colaborações, né? Nossas doações. E se Deus toca no seu coração, sempre que você vier à igreja, trazer 1 quilo de um alimento que vai beneficiar pessoas que precisam. Então está aí o nosso São João com Cristo. Já são 100 pessoas, né? 100 pessoas e estão confirmadas. E acreditamos que daqui para lá vai aparecer muito mais pretendentes. O valor, ele é simbólico, de R$15, para estarmos ali em comunhão, nesse lugar maravilhoso, que é pertinho, que é muito perto, e todo pavimentado, não tem nenhum problema na estrada. O chá das mães, Marluz falou hoje pela manhã, será na sede da Sociedade de Medicina, no dia 4/5, às 17 horas. E como ela foi bem clara e objetivo, que pode ser também mulheres, irmãs que não sejam mães, e podem participar, devem participar. E se porventura alguém tiver alguma dificuldade com questão de valor, também foi aberto, né, essa bênção de alguma forma ajudar qualquer pessoa que precisar estar presente. E está aí chegando o inverno, a campanha do agasalho. Se você tem algum agasalho em casa, ou você deseja comprar e doar, também são cobertores, luvas, jaquetas, casacos, cachecóis, meias, sapatos, ou qualquer quantia em dinheiro que você possa doar para a gente fazer essa campanha, para fazermos essa campanha. Que data? Tem data, Mateus, para doação? 30 de junho. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe e nos conceda ainda mais o Encontro Kids, local praça da Unic, essa praça aqui perto da Unimed. Aí terá lanche coletivo, brincadeiras, pinturinha, história bíblica, bem interessante. Sexta-feira, 26, às 18 horas. Amém? Acabou. Hoje temos cantina, temos a sopa. Parece que foi o subtenente Marcelo que preparou a sopa. Ele é especialista em sopa, né? Vamos tomar uma sopinha. Também temos salgado. Salgado? O que mais? Então vamos lá, a nossa cantina. Ninguém vá para casa sem que
como alguma coisa ou levo alguma coisa. Vamos ficar em pé, por favor. A todos uma semana de paz e de bênção. E estejamos orando uns pelos outros. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Deus nos abençoe.